A história do Vaticano remonta ao século I de Cristo, quando São Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, é considerado o primeiro Papa pela Igreja Católica Romana. Segundo a tradição católica, Jesus deu a Pedro a autoridade de liderar a Igreja, e Pedro é considerado o primeiro bispo de Roma. O local onde Pedro teria sido martirizado e enterrado se tornou um local de peregrinação para os cristãos primitivos. São Pedro, considerado o primeiro Papa pela tradição católica, São Pedro foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ele é venerado como o fundador da Igreja de Roma e é conhecido por sua liderança entre os primeiros cristãos. Segundo a tradição, Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, e sua tumba está localizada sob a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ao longo dos séculos, a Igreja de Roma ganhou influência e poder, especialmente após a conversão do imperador Constantino ao cristianismo no século IV, que levou à aceitação oficial da religião cristã no Império Romano. O papado tornou-se uma instituição poderosa, exercendo influência não apenas religiosa, mas também política e cultural sobre grande parte da Europa. Durante a Idade Média, o papado atingiu o auge de seu poder e influência. Papas como Gregório VII e Inocêncio III exerceram autoridade sobre reis e imperadores, e o Papa Urbano II convocou a Primeira Cruzada em 1095. No entanto, o papado também enfrentou desafios internos, como o Cisma do Ocidente 1378-1417, durante o qual houve papas rivais em Roma e Avinhão. Papa Gregório VII, 1020-1085. Também conhecido como Hildebrando de Sovana, Gregório VII foi um dos papas mais influentes da Idade Média. Ele é conhecido por suas reformas na Igreja, incluindo a luta contra a simonia, venda de cargos eclesiásticos, e o nicolaísmo, casamento de clérigos. Ele também reivindicou a autoridade papal sobre os soberanos seculares, desencadeando um conflito conhecido como a Questão das Investiduras. Papa Inocêncio III, 1160-216. Inocêncio III foi outro papa poderoso e influente, que exerceu um grande domínio sobre a política europeia. Ele promoveu as cruzadas, convocou o Quarto Concílio de Latrão e afirmou a supremacia papal sobre os reis e imperadores. Seu pontificado é frequentemente considerado o apogeu do poder papal na Idade Média. No final da Idade Média e início da Idade Moderna, o papado passou por mudanças significativas. O Renascimento trouxe uma nova era de esplendor artístico e cultural para Roma, com os papas se tornando grandes mecenas das artes. No entanto, também houve corrupção e abuso de poder dentro da Igreja, levando ao surgimento de movimentos de reforma, como o protestantismo. A Reforma Protestante, liderada por figuras como Martinho Lutero e João Calvino, contestou a autoridade e a doutrina da Igreja Católica Romana, resultando em divisões dentro do cristianismo e na Guerra dos 30 Anos. O Concílio de Trento, 1545-1563, marcou uma resposta da Igreja Católica Romana à Reforma, reafirmando suas doutrinas e implementando reformas internas. Papa Leão X, 1475-1521. Leão X, nascido Giovanni de Medici, foi um dos papas mais notáveis durante o Renascimento. Ele foi um grande patrono das artes e da cultura, mas também ficou conhecido por sua extravagância e corrupção. Seu pontificado foi marcado por escândalos financeiros, incluindo a venda de indulgências, que desempenhou um papel na eclosão da Reforma Protestante. Martinho Lutero, 1483-1546. Um dos líderes da Reforma Protestante, Martinho Lutero foi um monge e professor alemão que desafiou as doutrinas e práticas da Igreja Católica Romana. Ele é mais conhecido por suas 95 teses, que criticavam a venda de indulgências e outros abusos na Igreja. O movimento liderado por Lutero resultou na divisão da cristandade ocidental e teve um impacto duradouro na história europeia. Nos séculos seguintes, o papado continuou a desempenhar um papel importante na história europeia e mundial. O papado desempenhou um papel significativo na política europeia, meditando em conflitos entre nações e promovendo alianças. Durante o século XIX, o papado perdeu grande parte de seu poder temporal com a unificação da Itália e a criação do Estado italiano em 1870, que levou à perda dos estados papais.
No entanto, o papado manteve sua autoridade espiritual e moral, desempenhando um papel fundamental na promoção da justiça social e dos direitos humanos. No século XX, papas como Pio XII, João XXIII e João Paulo II desempenharam papéis importantes na história mundial, incluindo a oposição ao nazismo e ao comunismo, bem como o impulso para o diálogo interreligioso e a paz mundial. Papa Pio XII, 1792-1878. Pio IX foi o pontífice mais longevo da história da Igreja Católica Romana, servindo por quase 32 anos. Seu pontificado foi marcado por uma série de desafios, incluindo a perda dos estados papais para a unificação italiana, a ascensão do nacionalismo e o surgimento do liberalismo. Ele também proclamou o dogma da infalibilidade papal durante o Primeiro Concílio Vaticano, em 1870. Papa João Paulo II, 1920-2005. Um dos papas mais influentes do século XX, João Paulo II foi uma figura carismática e respeitada globalmente. Nascido Karol Józef Wojtyła, ele foi o primeiro papa não italiano em mais de 450 anos e desempenhou um papel significativo na queda do comunismo na Europa Oriental. Ele também foi um defensor dos direitos humanos, da paz mundial e do diálogo interreligioso. Atualmente, o Vaticano é uma cidade-estado independente localizada dentro de Roma, com o Papa como seu chefe de Estado. O Papa Francisco, que foi eleito em 2013, tem sido uma figura proeminente na cena mundial, defendendo a justiça social, o cuidado com o meio ambiente e a reforma da Igreja. Além disso, o Vaticano desempenha um papel importante na diplomacia internacional, mantendo relações com países de todo o mundo e buscando promover a paz e a justiça globalmente. Esta é apenas uma visão geral da história do Vaticano. A história do Vaticano é complexa e multifacetada, refletindo os muitos aspectos da história da humanidade ao longo dos séculos. E assim, a história do Vaticano continua a nos inspirar e nos desafiar até os dias de hoje. Se você gostou desta jornada pela história da Igreja Católica Romana, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal História do Universo, para mais vídeos emocionantes como este. Obrigado por assistir, e até a próxima!